E aí pessoal, tudo bem? Preparados para mais uma aula de História Geral? Desta vez nós vamos falar sobre o Império Persa. O Império Persa foi fundado no ano de 559 a.C. e resultou da união de dois povos. De um lado os persas, evidentemente, e de outro lado os medos. A unificação foi liderada pelo rei dos persas, no caso Ciro o Grande. 20 anos depois, isto é, em 539 a.C., Ciro o Grande conquistou e anexou a Mesopotâmia ao Império Persa. Durante a conquista da Babilônia, Ciro o Grande libertou os hebreus. 10 anos depois, isto é, em 529 a.C., Ciro o Grande morre. Quem vai sucedê-lo ao trono será Cambises II. E o que esse tal de Cambises II fez de importante? Ele deu continuidade ao processo expansionista iniciado pelo Ciro o Grande. Além do mais, conquistou o Egito na famosa Batalha de Pelusa em 525 a.C. Depois do Cambises II veio o Dario I. O Dario I fica notadamente conhecido por ter tido êxito, durante a sua gestão, pois foi durante o mandato, a gestão do Dario I, que o Império Persa galga o apogeu, o ápice, certo? O topo, tá? Beleza? Tá. E aí, quando nós falamos em Dario I, ele se auto-intitulava, conclamava-se como um representante de Deus. E por outro lado, o Dario I era um excelente, um exímio administrador. Ele pode até ser audacioso ao dizer que era um representante de Deus e tudo mais. Mas uma coisa é fato e ninguém pode negar, contestar, que era o fato dele ter sido, um excelente, um exímio, um grande administrador, tá? Ele teve tanto êxito, o seu governo, que foi justamente durante a gestão do Dario I, tá? Que os persas conquistaram as planícies do Rio Indo e Trácia, tá? Bom, beleza, Isso é de importante aí do Dario I, tá? Beleza. O que nós temos que falar é sobre o Império Persa propriamente, O Império Persa como um todo foi fragmentado em unidades administrativas. Cada unidade administrativa recebia o nome de satrapia. Então aqui nós tínhamos uma satrapia, aqui nós tínhamos outra satrapia, aqui outra, e assim por diante. E cada satrapia dessa era controlada, digamos assim, por um sátrapa, tá? E este sátrapa, por sua vez, era fiscalizado por um enviado do rei, que era os olhos e ouvidos do rei, tá? Bom, eu posso dizer que havia uma unidade territorial? Então, isso é complicado, porque depende, é relativo, sabe por quê? Porque ciências humanas é assim, não é igual matemática, 2 mais 2 é 4. Sabe por quê que eu falo que é relativo? Porque se nós analisássemos em relação ao Império Persa como um todo, diríamos que havia sim uma unidade territorial. Por um outro lado, se nós analisássemos, tá, cada satrapia separadamente, isoladamente, diríamos, que havia uma certa independência e, portanto, não havia uma unidade territorial. Então, depende do seu ponto de vista, da sua óptica aí, tá? Beleza. E, além do mais, o Império Persa apresentava uma extensa territorialidade, uma vasta extensão territorial. E claro, um extenso território de aproximadamente 8 milhões de quilômetros quadrados, tá? E tudo isso era interligado, era integrado, concatenado por um excelente sistema de transporte, por um eficiente sistema de correio, certo? Então tudo era muito eficaz, a comunicação era muito concatenado, certo? Integrado, junto, tá? É isso aí do Império Persa. E além do mais, foram cunhadas as moedas, que eram as dáricas ou dáricos,
que, diga-se de passagem, foi a primeira moeda internacional, considerada a primeira moeda internacional, tá? Bom, e aí este processo expansionista persa esbarrou quando os gregos venceram a Batalha de Maratona em 490 anos antes de Cristo, lá na Primeira Guerra Médica. Vocês já vão entender isso quando começarem a estudar a Grécia Antiga, com as guerras médicas. Dentro das guerras médicas, do quadro das guerras médicas, nós tínhamos a Primeira Guerra Médica. E dentro desta Primeira Guerra Médica, nós tínhamos uma batalha, chamada Batalha de Maratona, que aconteceu em 490 anos antes de Cristo. E essa Batalha de Maratona, né, fez com que se opusessem, de um lado, persas e de outro lado, os gregos. Claro, os persas saíram derrotados, perderam para os gregos. Os gregos saíram vitoriosos em relação aos persas, tá? Bom, e aí o que vai acontecer? Mais tarde, né, no governo já de Xerxes e Artaxerxes, né, que foram os subsequentes ao Dario I, né, durante a gestão de Xerxes e Artaxerxes, tá, os persas tentaram de novo, né, investiram, né, para tentar conquistar as cidades gregas, mas novamente saíram derrotados. Esta sucessão, né, de derrotas fez com que o Império Persa entrasse em decadência, em declínio, até culminar na sua queda em 330 a.C., quando Alexandre o Grande, né, derrota Dario III, tá? Na famosa Batalha de Arbelas. Agora vamos falar dos aspectos complementares. Bom, localização geográfica. Hoje, atualmente, né, o Império Persa compreende o atual Planalto do Irã, tá? E aí, quanto à religião, é chamada de zoroastrismo ou mazdeísmo, que prega a dualidade, o deus do bem e o deus do mal. O deus do bem é Hormuz ou Mazda, e o deus do mal é Arimã, certo? Bom, e aí eles acreditam, né, a crença no Messias, no juízo final, no fim do mundo, tá? É isso aí então, pessoal. Muito obrigado.